dia, sexto ano, como é que vocês estão? Eu espero que tenham descansado um pouco na semana passada, que hoje estejam um pouco mais tranquilos, tá? Essa é a nossa 15ª videoaula. Eu nunca imaginei que nós chegaríamos a isso, mas estamos aqui. Espero que até final de setembro, começo de outubro, nós possamos retomar as nossas aulas híbridas. Para quem não sabe, a aula híbrida seria o modelo no qual você assiste um pouco das aulas na escola, outro pouco em casa. Se você ainda não sabe, eu te aviso. Quando nós retornarmos dessa pandemia, seja quando retornarmos, em outubro, em novembro, não faz diferença isso, nós vamos ter que passar por esse sistema híbrido antes de retornarmos todos presencialmente na escola e voltarmos ao que a gente chama de vida normal, tá bom? Bom, mas vamos falar sobre a aula de hoje. A aula de hoje é a última aula de Grécia Antiga. Eu vou falar das páginas 149, 150, 151 e 152 do seu livro. Pô, professor, são 4 páginas? Sim, mas tem uma ou duas páginas aí que o trecho de texto é bem pequenininho. Por isso que eu vou acabar com o assunto logo de uma vez, para a gente partir para outra coisa, que é Roma. Bom, nessa página, nessa parte, no final da Grécia, o que acontece com a Grécia depois da Guerra do Peloponeso, que eu falei lá na 14ª videoaula, é que a Grécia é dominada pelos macedônios. Então dá uma olhadinha aí no mapa, você vai ver que os macedônios eles têm um território. Inclusive, se você procurar no mapa de hoje, ainda existe uma Macedônia lá, tá? Ela continua existindo. Deixou de existir durante muito tempo, voltou a existir depois. Mas a Macedônia na Grécia, no período que nós estamos estudando, lá no século IV a.C., ela era governada por um rei chamado Filipe II. Filipe II, tá? Olha aí no mapinha, ele dominou a Grécia, se aproveitou da Guerra do Peloponeso, do fato dos gregos estarem completamente debilitados por causa das suas lutas internas, tá? E aí ele domina a Grécia. Bom, depois que o Felipe II morre, quem assume muito novo é o seu filho, o Alexandre o Grande. Presta atenção nisso. Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, a palavra magno quer dizer o grande em grego, é o Mega Alexandros em grego antigo. Ele domina a Grécia e ele vai montar o maior império numa única vida, pelo menos, naquele período antigo, da história da humanidade. Por isso que ele vai ser chamado de Alexandre o Grande. Olha o tamanho do território que ele conquistou em um pouco mais de uma década, tá? E aí ele ia conquistando novos territórios com seus exércitos, que não paravam, obviamente, nunca, não tinha um momento que falasse assim, agora chega, vamos voltar para casa. Tá? Eles iam, conquistavam, paravam no lugar depois das batalhas, conquistavam, dominavam a população local, e aí eles se utilizaram de duas coisas. Primeiro, o fato deles aceitarem todo tipo de religião, o que era algo muito importante. Então eles eram vistos em muitos lugares como libertadores, já que essa população já era dominada pelos persas, tá? E a outra coisa bastante interessante é que o Alexandre o Grande ele foi criado, educado na cultura grega. Apesar de ele ser macedônio, ele inclusive teve um professor que foi um filósofo grego muito famoso, Aristóteles. Tá? Então, para onde ele ia, ele fundava bibliotecas e como ele era um cara muito humilde, ele fundava cidades chamadas Alexandrias. Então, Alexandre fundava as Alexandrias. Ele fundou pelo menos uma meia dúzia dessas. Tá? A mais famosa delas ficava e fica até hoje no Egito, cidade de Alexandria. E lá na cidade de Alexandria, ele montou uma grande biblioteca. Ele era apaixonado pela cultura grega, então ele levava livros, mandava publicar novos textos sobre a Grécia o tempo todo.
tá? Então, a Biblioteca de Alexandria, ela ficou muito famosa por ter um vasto conteúdo das mais diversas áreas, tá? E aí depois essa biblioteca se perde, o conteúdo dessa biblioteca se perde durante o Império Romano. Falando sobre a cultura grega ainda, uma coisa que o seu livro destaca que eu acho que é sensacional é o teatro grego. O teatro grego, ele é a origem do teatro ocidental, tá? Eu não vou me arriscar a falar sobre o teatro chinês, japonês, que é lá do Oriente, que eu não tenho ideia do que seja, nos detalhes, mas o nosso teatro atual, que depois vai dar origem à televisão, ao cinema e tudo mais, foi fundado na Grécia Antiga. E era na Grécia Antiga que as peças de teatro ocorriam pelo menos 2 vezes ao ano. O que a gente tem melhores informações, como sempre, é sobre as apresentações teatrais na cidade de Atenas. E aí tinham festivais específicos do teatro, as pessoas iam lá assistir, tá? E os autores de teatro, eles disputavam sempre em 2 categorias. E normalmente cada autor se especializava numa categoria, ou tragédia ou comédia. A tragédia, ela é a raiz do nosso drama atual. Esses filmes em que os personagens choram e nos fazem chorar o tempo todo, e muitas vezes, se for uma tragédia, acaba tudo muito mal, tá? Pô, professor, mas o filme já sabe que vai acabar mal? O teatro já sabe que... Sim. E por que as pessoas iam? Não sei, tá? Na verdade eu sei, é um processo chamado catarse, mas eu não vou ficar te explicando isso porque eu acho que é bastante complicado isso, tá? Mas as pessoas iam também porque a história em si era muito boa e, e isso faz com que nós nos interessemos por uma história. E do outro lado tinham as comédias, tá? As comédias, obviamente o nome já diz, era para todo mundo rir, todo mundo se divertir, e as comédias elas eram construídas de forma que abordassem temas do cotidiano. Da mesma forma que as novelas, os filmes, os seriados abordam temas, às vezes até polêmicos, isso serve para a gente discutir a realidade, como a gente pensa o mundo e tudo mais. Falar, eu não acho que isso é errado, a novela mostrar, acho que isso é certo, nada a ver, sei lá. Cada um tem uma opinião. A mesma coisa acontecia com as tragédias e com as comédias. Era uma maneira da sociedade discutir os seus problemas, tá bom? Bom, eu acho que sobre Grécia falei demais, acho que essa é a 7ª videoaula, é um negócio 8ª, é um negócio bastante longo, tá? Mas é isso. Próxima aula vamos falar sobre Roma. Beijão. Tô morrendo de saudades de vocês. Até lá.